Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um episódio do Gentilcast, com o tema de hoje, fé e superação. Estamos aqui com a Juliana Mantovani. Hoje ela trabalha como fotógrafa, faz fotos de parto, newborn. Ela é casada há 19 anos, mãe de duas moças lindas e ela é romeira há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Que história, hein, Juliana? Que bacana. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E é até legal a gente comentar, né, iniciar esse podcast falando sobre como a gente se conectou, né, Juliana? Eu sempre falo que Deus faz coisa na nossa vida que depois que a gente vai ver não tem muita explicação, né? É verdade. A gente já se conhece há bastante tempo e há mais de 20 anos, né? Vamos falar a nossa idade. Chega de idade, não. Há mais de 20 anos e praticamente uns mais de 18 anos que a gente não se fala. Eu sempre acompanho o trabalho dela no Instagram. E é até interessante porque às vezes a gente não tem noção o quanto que a gente impacta a vida de outras pessoas através de um post, através de um comentário. E já fazem há mais de 10 anos que eu vejo ela postando coisas sobre romaria. E aí eu falo, né? Eu estava pensando esses dias, eu falei, é incrível, né? Como que ninguém faz uma romaria, ninguém anda 200, 300 quilômetros à toa, só para dizer eu andei. E aí foi quando a gente fez um contato, né? Você falou, me explica um pouquinho melhor. Explica um pouquinho melhor por que você contactou. E aí a gente realmente viu que é a voz de Deus, né? Foi isso que eu falei pra você, né, Juliana? Foi. Eu falei, quando Deus convida, a gente não pode falar não, né? Foi Deu uma pressionada em você, exatamente, né? Eu dei uma titubeada aí, mas... E aí eu gostaria de saber, Ju, e aí, como que você tá? Fala um pouquinho aí de quem eu fiz uma breve apresentação, né? Mas fala um pouquinho aí da Juliana. Graças a Deus, tá tudo na santa paz aí com os muitos desafios da vida, né? Então eu tô como fotógrafa agora, né? Assumi a fotografia de parto e a fotografia de recém-nascido, né? Que é a newborn, recentemente como fonte principal de renda, né? Legal. E esse é um trabalho que me encanta, que brilha meus olhos, né? E foi muito através desse trabalho da fotografia, até um pouco antes, né? Que me deu a liberdade de poder fazer essas caminhadas por não ter CLT, né? Enfim, por não ter cargas horárias restritas, né? Que me deu a oportunidade aí de estar indo fazer esses caminhos aí. Nossa, 10 anos, hein? 10 anos, né? Começou aí com o meu marido, né? Fazendo uma promessa, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse termo promessas, né? Para a cura do câncer do meu pai. Meu pai, em 2014, ele teve um câncer de próstata, né? E meu marido, né, já tendo vivido um pouco dessa questão de ser romeiro, de estar na pista, de estar indo agradecer Nossa Senhora pela vida, Sim. Né? Ele prometeu, né, para Nossa Senhora que alguma das filhas do meu pai iria com ele acompanhá-lo. Que são 3, né? Que são 3, exatamente. Eu sou a mais velha, tenho mais 2 irmãs. E naquele ano, a minha irmã do meio estava com um neném novo e a minha irmã caçula estava num emprego novo. E minha mãe era uma grande candidata, né, a fazer o caminho, porque ela é toda serelepe, né? E mas ela quebrou o pé naquele ano e teve que colocar um pino, né? Então aquilo Estava predestinado para ser exatamente, você mesmo, né? era para ser eu mesmo, né?
E aí eu fui nesse primeiro ano de Romaria, então saí de Santo André, da cidade de Santo André, até Aparecida, andando 5 dias a pé. São mais ou menos uns 200 quilômetros, tá? Então, sai de Santo André, para na primeira cidade que é Arujá, faz a pernoite em Arujá, depois a pernoite em Jacareí, e assim a gente tem um cronograma que a gente vai seguindo até chegar em Aparecida, né? E esse meu primeiro ano, ele foi... eu falo que foi meu divisor de águas, vamos dizer assim, né? Em termos de fé. Eu costumava julgar muito o que é a fé linkada à religião, né? E tinha essa linha de raciocínio que hoje eu consegui dar uma... Não existe certo e errado, mas enfim, a minha linha de raciocínio mudou com relação a isso, né? Não comparar a fé das pessoas, né? Meu marido não costuma ir muito às missas, é católico e tal, mas não costuma ir às missas, enfim, tem as suas peculiaridades. E eu sempre fui de ir à missa, de estar com as crianças na catequese, enfim. E aí fui para fazer a minha primeira romaria. Com o tênis. Sem preparo? Sem preparo, porque ele falou assim, não, você vai, né, vai agradecer, o pai é seu, né? E ele até brincou, o pai é seu. Legal. Falei, então tá bom, eu vou para agradecer. E realmente, assim, o câncer do meu pai, o tratamento dele, foi um tratamento muito abençoado, sabe? Lógico, teve as dificuldades que só meu pai sabe o que ele realmente passou com a radioterapia e tudo mais, mas assim, para nossa família foi algo que foi mais um degrau que a gente passou, não sei se eu vou usar a palavra tranquilidade, né? Mas assim, com uma paz, com uma certeza de que Deus estava operando naquela situação. Então, quando eu fui para agradecer, eu fui realmente para agradecer, para a gente ter passado aquilo de uma forma tranquila, né? De uma forma natural. E aí fui sem preparo, tá? Na minha cabeça eu tinha formado uma coisa totalmente diferente do que eu vivi lá. Então, só para você ter uma ideia assim, eu não gosto muito de comentar com as pessoas, mas é importante que as pessoas saibam, né? Que assim, eu perdi todas as unhas do meu pé. Todas? Todas, tá? Então, assim, não caíram todas lá juntos, mas assim, depois que eu voltei, todas as unhas foram caindo, né? Então, assim, vaidade, essa questão de vaidade também não tinha zero, né? E foi muito desafiador esse primeiro ano, eu falo que foi esse divisor de águas com relação à fé, porque eu estava nova, né, considerada 10 anos atrás, né, considerada nova, jovem, né, perante a todos que estavam lá, e com um perfil bom, né, dentro do peso e tal, e eu olhava para as pessoas e via que as pessoas conseguiam fazer o caminho, né, conseguiam caminhar. Pessoas obesas, senhores de idade, senhorinhas de idade, pessoas com pino na coluna, né? N histórias, né? E eu não conseguia. Meu corpo estava tão cansado, tão exausto, era um estado de irritação tão grande porque eu não tinha um autoconhecimento. Na verdade, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o meu corpo. Eu não sabia como meu corpo ia reagir. E aquilo, no lugar de eu ter ido para agradecer, aquilo foi me gerando uma raiva tão grande. Por não me conhecer mesmo, né? Mas, lógico, tive momentos que vivi, assim, maravilhosos lá, de gratidão, enfim. Mas era dor em todos os lugares do corpo. Todos os lugares do corpo que você imaginasse doía, né? Mas você sabia de tudo isso antes, não, né? Não, assim... Você imaginava que ia ser difícil e tudo, mas não que ia cair todas as unhas. Não, o que eu imaginava? Eu sou nova. Sim. Eu tenho um bom condicionamento físico, né? Tô dentro do peso e tal. Não sou uma pessoa que malha, né? Mas, ok.
Eu dou conta. Bora lá, né? Eu dou conta. Sim. Se meu marido deu conta, eu né? também vou dar. Que ele, que não tem essa, na minha cabeça, tá? Uhum. Que não tem essa espiritualidade, que não tem essa fé, né? Olha a minha comparação de fé, né? Se ele não tem, se ele consegue, eu não. E aquilo foi gerando essa raiva porque eu não estava conseguindo, mas eu estava afogada na no meu próprio orgulho, no meu próprio na minha própria vaidade, né? Sim. De falar para as pessoas que eu conseguia andar os 200 quilômetros, né? Porque isso é uma vaidade dentro de uma romaria. E, bom, enfim, terminei o primeiro ano, assim, super frustrada, né? Agradecida por ter vivido aquilo, mas super frustrada, por quê? Porque eu não entendia por que eu não conseguia fazer. E aí todos os amigos tal falavam assim, não, fica no ônibus. Fica no ônibus. Aquele fica no ônibus era como se alguém estivesse me batendo. Tipo, eu não vou desistir, eu não vou querer. Você não é capaz. Era isso que eu entendia, né? Que eu escutava, você não é capaz. Ah, fica aí que você não tem muita fé, você não acredita muito. Então fica aí, espera, né? Você vai de ônibus, vai mais confortável porque você é fraquinha. Era isso que soava para mim, né? Isso te dava força? Não, isso me deixava irritada, mas com mais vontade de falar assim, não, eu vou. Eu consigo, né? E aí teve um determinado momento nessa romaria que a gente anda com uma cruz de madeira. Tem um pessoal que faz uma cruz, né? E só que eles só fazem a cruz e a gente que tem que carregar, né? A gente brinca, né? E essa cruz vai passando no decorrer da romaria e aí você sente vontade de carregar, você carrega, enfim, anda próximo e tal. E aí foi muito engraçado que eles falaram exatamente assim para mim, ó, fica no ônibus, né? Porque para você descansar, tal. Tá bom, vai, chega, já escutei, né? Tanto sermão, vou ficar. E aí o pessoal da Cruz, a gente chamava da turma da Cruz, eles chegaram, né? Se abasteceram no ônibus lá, se abasteceram, tomaram água e tal. E aí eu falei, eu não vou ficar aqui no ônibus, eu vou acompanhar eles, porque pelo menos eu não estou sozinha, né? Porque isso é um grande risco também, né? De andar na Dutra, como eu não estava bem, de você passar mal, né? Nunca é bom você andar sozinho, né? E aí eu fui atrás desse pessoal aí com a cruz. E, foi muito lindo. Foi muito lindo porque eu acabei de mencionar que assim, doía tudo. Durante aquele percurso, que era um percurso difícil, que o pessoal fala que é a subida do Amaral, né? Que você vai chegando ali no finalzinho da Dutra, tem um posto que chama Amaral. E naquele trecho não tem ponto de apoio. Então são uns 3 quilômetros de uma subidinha, não é tão pesada, mas é uma subidinha que para quem já está desgastado, já é. E você não pode andar no acostamento, porque não tem acostamento, você tem que andar por dentro do guarda-reio. Então, assim, era um momento bem delicado do caminho em si, físico. E aí eu tava com o pessoal da Cruz. E era como se eu estivesse voando. Sério? Eu voava, literalmente. Eu não sentia uma dor em lugar nenhum. E aí essas coisas foram me intrigando, porque eu falava assim, como que agora eu tava com dor em tudo e agora eu não tô com dor em nada, né? Enfim, terminei a romaria, né? Muito agradecida pela cura do meu pai, né? Graças a Deus hoje meu pai tá recuperado, faz os exames, tudo certinho. Legal. Né? Eu mantenho um controle e tal, mas essa etapa da fase da vida dele, a gente conseguiu superar, né? Com muita fé, com tratamento certinho, mas a gente conseguiu superar. E aí chegando lá, cheguei, e agora? Eu falei, eu preciso viver isso de novo. Eu preciso viver isso de novo com um novo olhar, né? E aí no ano seguinte... Aí já foi 2016? Aí foi 2016. Você iniciou em 2015, né? Isso, eu fiz a primeira em 2015 e aí em 2016 eu falei, não, vou fazer a segunda, né? Eu vou fazer isso direito, né?
E quando eu falava para as pessoas que eu tinha feito, as pessoas não acreditavam, né? Porque a pessoa, fica sendo surreal você andar 200 quilômetros, né? Antigamente, nas primeiras romarias que a gente fazia, o primeiro dia de romaria, a gente saía de Santo André e passava ali pela Zona Leste, São Miguel. Então, assim, o primeiro dia era muito desgastante. E você passava por realidades que não é a nossa, né? Graças a Deus, não é a nossa realidade, mas é a realidade da maior parte do nosso país, né? E aquilo fazia a gente refletir muito. Com certeza. Né? E é o pior dia, eram quase 50 quilômetros. Então, quando eu falava para as pessoas, olha, são 50 quilômetros no primeiro dia, ninguém acreditava, né? que era tudo aquilo. E nessa segunda romaria, eu comecei a entender o que realmente era a fé em você, em Deus, e o que era superação. Legal. Você começar a se superar a cada passo, que você não precisa ter a alcançar, não precisa olhar os 30 centímetros da régua, você vai olhando 1 centímetro por vez. Legal. Né, para você chegar na régua de 30 centímetros, né, na sua medida da sua fé. Sim. Né? E foi uma experiência incrível, né? E nessa romaria, assim, eu voei, né? E foi lá que eu aprendi a fazer os curativos. É verdade. E a gente até discutiu isso, né? Antes da gente vir aqui gravar, a gente sempre busca um pouco qual é a nossa missão, né, Ju? Até então eu não tinha entendido. E até então, eu fui pagar a promessa do meu pai. Era né? isso. E aí depois, quando você foi falando comigo, se conectando, né, de tanta gente cuidar de você, você acabou cuidando de outras pessoas. Né? Na primeira romaria, as pessoas queriam cuidar de mim, né? Que a gente até tinha comentado antes. Elas queriam cuidar de mim. E eu, mergulhada nesse orgulho, né? Nessa falta de humildade, aceitar ajuda era muito difícil. Né? E eu tive a experiência de sentir as pessoas cuidando de mim, coisa que eu nunca recebi. Então, talvez por isso, né? Não dessa forma, né? E aí, no segundo ano, a dona Geni, um beijo para ela, que com certeza ela vai assistir. Com certeza ela vai assistir. Dona Geni, a senhora é a minha inspiração. Que legal. Né? Dona Geni tá nessa romaria também há uma eternidade aí. E ela cuidava dos pés das pessoas também, né? Que chegava nos hotéis, muito machucada, com muita bolha, né? Nos dias mais quentes, muito mais bolha, sapato errado, meias erradas, né? Isso proporciona um estrago horroroso. E aí ela sentava lá e ficava fazendo curativo. Eu falei, como que a senhora faz, dona Geni? Eu faço assim, assim. E aí eu fui pegando, né, as dicas com ela. E aí nos anos seguintes ela acabou mudando de turma, né? Ela foi para outra, saiu no dia 6 de outubro, a gente continuou saindo no dia 7 de outubro. E eu meio que fiquei com essa missão, né? De ajudar as pessoas a conseguirem, né? Terminar de fazer a romaria com o mínimo de dignidade, porque assim, né? E a maioria das pessoas, depois que você fazia o curativo, tudo certinho, eles continuavam? Continuavam, era muito... e às vezes assim, eram tantas as pessoas que você acabava fazendo que você não lembra de todos, né? Assim, humildemente falando, sem arrogância, né? Você não lembra. E as pessoas vinham, nossa, me abraçava no final, né? Aquela coisa assim de que eu cheguei, eu consegui chegar, e se não fosse você na minha vida, eu não conseguiria ter chego. Aí você fala assim, mas eu não fiz nada, né? Não, fez, né? Para a pessoa aquele remendo que eu fiz no pé, né? Aquele boné que eu tirei e doei. Ixi, tem muitas histórias. Imagina. Né? Até que no início a gente falou, né? Tem muita história que nós vamos gravar uns 3 podcasts, né? Tem muita história, né? E aí eu prometi para mim mesmo, né? Que a cada ano que eu fosse, eu não iria mais pedir nada. Legal. Né?
eu iria mais para agradecer. E assim a gente tem feito 2015, 2016, 2017. E aí você também falou uma tal, esse daqui eu não conhecia, o Caminho da Fé, eu já ouvi falar, né? Até para fazer um gancho aí, em 2021 eu me aventurei na bike, eu e meus amigos da bike, e eu falei, meu, vamos lá para Aparecida do Norte? Aí todo mundo, meu, vocês estão doidos porque são 200 quilômetros, a gente roda aqui 40, 50. Uma vez que a gente quase morreu foi quando a gente rodou 90 quilômetros. Exato. E aí eu falei, cara, aí um foi incentivando o outro, a gente fez em 2 dias, alugamos um hotel e fomos pela Dutra também. Então, confirmando aquilo que você falou, realmente a Dutra é muito perigosa. É muito perigosa, é porque muito não sacrificante. Não tem acostamento, passa os ônibus do seu lado ali e parece que vai levar a bicicleta. E por vários momentos também eu acabei travando as 2 pernas, né? Porque sem preparo, uma alimentação também que não é para isso. E por vários momentos eu pensei em desistir também. Né? Tudo bem que tinha uns amigos meus que falavam, e aí, você vai desistir, né? E isso acabava me incentivando. E outra coisa que me incentivava também é uma história de vida de uma amiga minha que tinha câncer. E eu sempre falava, nossa, cara, é por ela, então eu preciso concluir. Então eu sempre pensava em alguma coisa que eu precisava me superar, né? Então, além da fé, que a gente praticamente foi orando, a gente foi vendo vários casos de pessoas que, cara, com uma bicicleta inferior do que a nossa, a pessoa a pé, um sacrifício muito maior do que o nosso. E aí aquilo me alimentava de esperança, né? Porque eu falava, não, eu vou superar, eu vou conseguir. Porque assim, tudo aquilo que a gente planeja, nem sempre é aquilo que vai acontecer. Porque a gente colocou, a cada 30, 40 quilômetros a gente vai parar, vai se alimentar, vai tomar uma água e continua. Só que a gente andava 2, 3 quilômetros, furava um pneu. Andava mais 5, 10 minutos, furava outro pneu. Então, isso foi quebrando tudo aquilo que a gente tinha planejado. E isso eu sempre gosto de dizer que nem tudo está na nossa mão e está no nosso controle. Não tá. Pouca coisa está no nosso controle. E o ser humano hoje tem uma grande dificuldade do quê? De se frustrar, né? Por isso que a internet e várias outras coisas fazem com que a gente se frustre, a gente não consegue lidar com a frustração, aí vem outros problemas emocionais. Então, e aí no segundo dia consegui chegar com muito custo. Agradeci, né? Fiz minha oração, passei um gelol, fui dormir mais cedo e no dia seguinte saímos com chuva, que também foi um outro desafio, né? Tinha hora que você não enxergava nada, os caminhões passando do lado, mas depois abriu um tempo bom, secou a roupa toda do corpo e a hora que a gente chegou lá, a gente fez uma oração, tudo de mão dada. A gente acabou chorando, né? Se emocionando. Não, é um momento muito bonito. Né? A gente viveu o clima ali da caminhada, né? Do pedal. Então, realmente, Ju, é desafiador, né? Na Dutra, nas primeiras romarias que eu fiz, ela não tinha uma estrutura que ela tem hoje, né? Então, hoje, pelo menos até o ano passado, né? Que a gente andou. Tem muitas famílias dos bairros, da redondeza, que não podem caminhar, que não podem fazer a peregrinação, e essa parte eu fico arrepiada toda vez que eu lembro. Elas vão até a pista, né? E com café, com bolo, com remédio, com essas coisinhas, sabe? E isso pra gente antes, né? Hoje tem uma estrutura maior, mas isso pra gente antes era a mão de Deus trabalhando, a mão de Nossa Senhora intercedendo por a gente naquele momento, né? Sim. Eu nunca esqueço, teve uma romaria, não vou lembrar qual que era, né? Foram tantas, exato. Mas assim, era um calor, e a gente estava chegando perto de Arujá, que era um lugar bem difícil de acesso ali na Dutra, de lugar para parar, de sombra. Um calor. E eu fiz o seguinte pedido, né? Falei, ai, minha Nossa Senhora, me arruma um pouco de água. Exatamente assim, porque o que tinha estava quente, Sim. né? Não tinha sombra. E
E você não tem muita opção. Aí, quando a gente fala em o que está no nosso controle, o que a gente realmente não tem nada no nosso controle, mas a gente está no controle de agir. O que você quer fazer? Qual que é a ação que você vai tomar? Essa única coisa que você pode tomar de controle. É o que você vai fazer, é o que depende de você. Então, naquele momento, o que dependia de mim? Era uma oração, porque eu não tinha nada para fazer. Né? Eu podia fazer o quê? Dar mais um passo. Voltar e não ia voltar. Não tinha essa questão de Uber na época, né? Sim. Era um negócio mais restrito, mais raiz. Apesar que já era Nutella naquela época, né? Mas eu só fiz esse pedido e continuei andando. Me parou um ônibus. Um ônibus? Um ônibus de linha. E o cobrador abriu a janela e me deu uma garrafa de água. Nossa. Então, assim, são coisas que acontecem assim que você fala assim, não é possível que acontece isso. E realmente aconteceu. Então, isso assim, é só uma de várias. Isso é só uma de várias, né? Essa da água, assim, era uma sede e, assim, ó, não tem o que fazer mais, né? E assim a gente se encontra na nossa vida, Sim. né? O que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer? É isso aí. Eu não tenho mais o que fazer, né? Tudo que já foi feito não está no meu alcance, né? O pneu furou, não sei o quê. Vou ficar bravo, vou ficar irritado, que eram muito... Por que eu trago muito essas romarias pro meu dia a dia? Que foi até um pouco aquilo que a gente tinha conversado, né? De refletir o que a gente vive no nosso dia a dia. Por que eu trago, né, tanto essa vivência de romaria para a vida? Porque tem horas que as coisas não estão no seu controle. Verdade. Você não tem o que fazer. Você só tem que andar. O que você vai fazer? Você tem que andar. Porque se você não andar, você não vai chegar. E voltar é tarde demais. Você vai perder tudo aquilo que você já fez. Então, assim, anda, né? Com fé, anda, né? Segue em frente, né? Então, eu trago muito isso da romaria, do aprendizado que você teve. Isso falando de coletividade e tudo mais, né? Tirando das histórias que você encontra, né? Que você tá desanimado, que você tá cansado, que a tua vida, né? Aquela tua dor no corpo tá tomando conta, e aí você olha pro lado, né? Que já aconteceu também, e você vê uma pessoa, né? Uma mulher empurrando o marido na cadeira de rodas, na Dutra. Sério? Incrível, né? E aí você vira e fala assim, nossa, mas espera aí, que tipo de fé que é a minha, né? Verdade. Eu tô com essa dor no corpo aqui, mas olha, eu tenho aqui, Verdade. né? E ali naquela situação eu não estava tratando só da fé dele, estava tratando da fé dela. Quanto que foi para aquela mulher? Então, assim, essas inspirações, lógico, são inspirações muito fortes, sim, né? Sim. São pesadas, né? Mas são coisas que para nossa vida, se você analisar, você usa como inspiração. Por isso que eu sempre falo que eu gosto de ouvir a história das pessoas, né? Porque isso faz eu crescer muito, muito. É muito combustível. E aí eu faço sempre uma análise, né? E essa análise é para todos nós, inclusive vocês que estão assistindo a gente, ou ouvindo a gente. Será que a gente precisa ter uma situação dessa, talvez, de empurrar uma esposa, de empurrar um filho, ou uma mãe ou um pai, para a gente ser pessoas melhores? É esse o recado que eu deixo para as pessoas. Por que eu gosto de ouvir muita história? Porque eu acabo conectando com outras pessoas, e eu sempre falo que Deus me deu esse dom de conversar com as pessoas e as pessoas abrirem o coração, sabe? Então a Cíntia mesmo fala, né, que às vezes as pessoas levam um ano para falar na terapia, o que comigo em 20, 30 minutos as pessoas falam, né? Mas por quê? Porque eu passo confiança, eu tenho um ouvido mais assertivo, e as pessoas hoje querem o quê? Falar, né? Mas eu sempre falo, é melhor eu aprender com o erro dos outros do que com o meu próprio erro. Então, quando eu ouço,
eu trago para minha vida e falo o que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor, para ser um pai melhor, para ser um filho melhor, para ser um esposo melhor, um amigo melhor. Então é sobre isso, né? A gente poder parar um pouquinho e analisar esses detalhes, né? Você falando aí, eu fico imaginando a mulher levando... Cara, se já é difícil para você sozinha, imagina você empurrando alguém, né? E o que tem por trás de tudo isso? Que foi quando a gente se conectou, né, Ju? Exato. Durante 10 anos eu venho acompanhando você, postando, e Romaria, e aí eu acho que o ano passado você foi para... Fiz o Caminho da Fé 2020. 2020, né? 2024 foi o da agonia, né? Agora 2024 foi da agonia, que aí foi um presente que eu me dei. A gente vai falar sobre esse assunto. E aí, o que me conectou com você? Eu falei, cara, não é possível. Há 10 anos que ela faz isso, tem alguma coisa por trás. Então, olha o meu olhar, né? E olha o que você impactou na vida de outras pessoas e na minha também. Foi quando a gente se falou, né? E você até... Você no momento você falou assim, tu me explica um pouco melhor, né? Como assim? Você tá me mandando mensagem, agora você tá me... Né? E aí eu acho que deve ter sido até alguma confirmação, né, Ju? Daquilo que... Né? O que você pode falar aí dessa confirmação? Foi um momento bem, bem legal, assim, porque eu tô passando por todos nós na vida, né? Quem não tem problemas e desafios, a gente, né? passa por dificuldades imensas, né? E agora, assim, graças a Deus, a gente passou por um momento bem, bem difícil, mas a gente está enfrentando um outro momento difícil, né? Na minha familiar, né? E eu falei, eu não tenho condições de aceitar isso na minha concepção. Eu não tenho condições de aceitar um pedido desse para falar de um assunto tão delicado quanto é esse, né? Mesmo sem saber o assunto, porque a gente não tinha definido ainda qual que era o assunto, não tenho condições de falar, né? sobre nada. Eu não estou bem para falar, eu não sirvo de inspiração para ninguém agora, né? Porque no momento que eu tô muito sensível, vamos dizer assim, né? Então, para mim não vai dar. Mas aí fiquei aquela pulguinha atrás da orelha, aquela coisa, falando, mas deixa eu ver com ele, o que mais que ele quer, né? E aí foi onde eu fui fazendo uma reflexão de todos os momentos que eu tinha vivido, né? De alguns momentos que eu tinha vivido durante essas romarias, o Caminho da Fé, que a gente vai contar daqui a pouco. As respostas do que eu estou vivendo hoje estavam todas aqui. Quantas vezes eu não fui agradecer por coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida e hoje o que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo com o que eu estou vivendo, né? Quem que eu estou proporcionando um melhor conforto, né? Quantos romeiros eu não proporcionei algum tipo de conforto, de massagem, de pé suturado, de palavra mesmo, né? Às vezes a pessoa estava caminhando com dificuldade, triste, né? Com N problemas, focando no problema, e aí você começava a conversar, não, vem aqui comigo, ó. Dá o braço aqui, vamos indo, eu vou no seu ritmo, e juntar os braços e vamos indo, né? Por que eu já tinha feito isso? Por que eu não trago isso, né, para minha vida hoje? Então foi uma confirmação mesmo, foi um momento de reflexão muito legal. Eu falei assim, se o GentilCast está trazendo para as outras pessoas, eu não sei, mas para mim já trouxe essa reflexão, esse momento de revisitar um passado que foi meio que uma terapia, sabe? Você poder revisitar aquelas coisas e analisar com outros olhos, né? O que eu vivi lá atrás, como que foi? Eu estou passando por desafios parecidos, né? Como que eu posso viver? Como que eu posso encarar isso? Como que eu posso superar essas dificuldades, né? Então, acho que isso foi assim, a resposta para a pergunta, mesmo sem saber que eu estava sendo questionada. E aí vem uma outra superação sua, né? Você fica atrás das câmeras. Isso. E hoje você está na frente das câmeras. Eu falo para os meus clientes que eu estou sempre por trás dos bastidores, né? Eu falei, e era outro empecilho enorme, né? Mas o pessoal aqui, ó. Você viu? Qualquer dia eu vou entrevistar o pessoal ali, ó, que está atrás das câmeras. Eu quero vocês aqui.
E Ju, agora me explica um pouquinho a diferença, né? Eu vivenciei um pouco essa diferença da Dutra, né? E você comentou também sobre o caminho da fé. O caminho da fé, a gente estava na pandemia, né? E a nossa turma... Ju, se quiser tomar também, tá bom. tá? Obrigada. Fica à vontade. A nossa turma de romeiros, que fazia o caminho pela Dutra, era muito grande, né? E era muita responsabilidade da nossa parte, né? Já que a gente já estava há mais tempo e as pessoas perguntavam pra gente como que fazia, a gente acabava auxiliando em hotel, em reservar ônibus, essas coisas assim. Era muita irresponsabilidade a gente seguir com aquele monte de gente, né? E aí, por fim, tiveram pessoas que foram, mas a maioria do grupo não foi. E em 2020 a gente se sentiu, acho que todos, né? Muito enclausurado. Sim. Né? E eu estava passando por algumas dificuldades em casa de trabalho, de ter que sair do escritório, ficar home office, aquela coisa toda de... Então, assim, eu não ia poder fazer adulta do jeito que eu queria fazer. Eu precisava... O meu sentimento era assim, eu preciso fugir daqui. Isso bem... Sim. Né? Eu preciso fugir daqui. Por quê? Porque aquilo tudo estava me sufocando de uma forma de trabalhar em dois trabalhos, a questão financeira, né, no meio da pandemia, a questão financeira da empresa, né, que eu trabalhava que não ia bem, e aquilo tudo me sufocava de as minhas meninas, né, com questões psicológicas por estarem em casa fazendo as atividades, escola, exato, não tinha mais aquela convivência com os amigos, enfim. Vou falar, ou eu fujo daqui nesse bom sentido, né, ou eu não sei, eu vou enlouquecer, né. E aí falei pro meu marido, ele falou assim, não, sozinha você não vai, os dois não dá para ir. Né? O caminho da fé são 300 quilômetros. O caminho da fé são mais ou menos isso. Eu saí da cidade de Águas da Prata, que fica em São Paulo. Aí você faz toda a região de Minas. Que aí você passa por dentro de fazenda. Exatamente. Assim, cidade de Andradas, Tocos do Mogi, interior o sul de Minas, né? Passa pelo sul de Minas até chegar em Campos do Jordão. Legal. Chega em Campos, você já desce para Aparecida, né? Então é esse o caminho. Dá uns 12, dependendo do pessoal aí, faz em 15 dias. Legal. Dá para fazer tranquilo. Só que não. Né? E aí eu falei pro meu marido, né, que eu queria fazer, que eu precisava fazer os dois não dá para ir. E mulher quando põe alguma coisa na cabeça, né? A gente tem essa força. Com certeza. O homem acaba, vamos ver uma melhor hora. Melhor a gente ficar. Eu falo, não, eu preciso fazer isso de qualquer jeito. E a gente conversei com mais um amigo meu, o Ronaldo também, meu querido irmão, que também conversou com o outro irmão dele, Danilo. Falou, não, então vamos fazer o seguinte, para você não ir sozinha, a gente vai os três. Aí eu falei, esse negócio aí vai ser... Agora ficou sério, né? Agora eu vou ter que ir, né? E aí, meu primeiro desprendimento, assim, de vida, minha primeira lição que o caminho da fé me ensinou foi como que eu vou fazer para viajar 12 dias com uma mochila que tem que pesar menos de 5 quilos. E detalhe, né? Porque quem tem que carregar sou eu. Eu que tenho que carregar minha mochila, né? Então, eu tenho que ter a roupa do corpo e me desprender de tudo o resto. Então, eu tenho que realmente levar o que é necessário, né? E essa é a parte mais difícil também, né? E isso porque a gente tá foi tão uma acostumado, lição. Né? As mulheres estão tão acostumadas a se maquiar, a pentear o cabelo, a passar um perfume, a ter algumas trocas de roupa, vários tipos de sapato, né? Aquela indecisão da mulher, isso aqui eu vou usar com isso, que combina com aquilo, se não combinar... E ali também deve ter sido um divisor de água para você. Não, né? foi uma experiência única e que, assim, que eu indico para todo mundo,
faça um dia uma viagem de mochila. Então, olha os mochileiros, faça seja legal. Mochileiro, pelo menos. Eu nunca fui mochileiro. Pelo menos uma vez, que você vai dica. ver a questão, até o tamanho do shampoo e condicionador que você leva, você tinha que dosar, porque ele fica pesado. Sério? Sério. Ele fica pesado. Se você vai levar o shampoo grande, porque são 12 dias, você fala assim, não, vou levar o shampoo, o que você faz? Passa no seu banheiro, já pega o shampoo, o condicionador, pelo menos aquele de 250 ml lá, né? Aquilo é pesado. Então, ó, você que está assistindo a gente, não estamos nada combinado, né? Não. É só você deixar nos comentários aí do YouTube. Juliana, eu gostaria de fazer uma romaria, uma caminhada, caminho da fé, que ela vai deixar ali a descrição do que você precisa levar, pode quais contar, são os cuidados. Pode contar comigo, sim, que eu dou todas as dicas que eu tenho, né? Lógico, tem dicas que servem para um, não servem para outro, enfim, tem vários detalhezinhos. Mas assim, um desprendimento surreal. E a conexão, Juliana? Então, porque a gente estava comentando isso no bastidores, né? A Dutra é caminhão, barulho, gente passando, é barulho. E lá foi quando você conseguiu olhar para dentro, né? Exatamente. Isso eu achei bem interessante. Exatamente. Que é o que acontece no processo de terapia, né? O psicólogo, o psicanalista, ele faz com que você olhe para dentro de você e você descubra algo que você nunca se conectou, né? Porque quando você vai ter esse tempo de estar no meio do mato, numa estrada onde só tem você, passarinho, fala um pouquinho aí sobre essa conexão. A diferença lógico, os dois processos são totalmente diferentes, né? Mas quando você está na Dutra, esse monte de intervenção, né? Eu falo que tem um propósito, com certeza, né? Tem um propósito para cada um estar lá a hora que for, né? Naquele momento. Mas você não consegue silenciar. Você não consegue silenciar. Mesmo você estando caminhando sozinho, em silêncio, você não consegue silenciar. Por quê? Você está atento ao acostamento, você está atento a uma pedrinha no chão, um buraco, horário, infelizmente, questão de assalto, né? Tem alguns trechos da Dutra que são perigosos, né? Fica andando com o celular, enfim. Você não consegue silenciar. Quando eu cheguei no Caminho da Fé, esses dois amigos têm uma passada diferente da minha. Então, o que a gente combinou? Olha, cada um faz o seu ritmo, né? Porque se eu fizer o ritmo deles, eu me prejudico e ao contrário também. Então, essa é uma outra lição que a gente tem que ter. Respeitar o nosso ritmo. Senão você quer acompanhar a pessoa e você quebra, né? Senão você quebra. Assim, na bike deve ser a mesma coisa, né? Então, você tem que alinhar o ritmo. Então, a gente combinou o seguinte, se alguém for parar, né? Só para você ter uma ideia assim, do que eu estou falando, para as pessoas entenderem um pouquinho. Enquanto eu dava, a gente estava medindo os passos, enquanto esse meu amigo dava um passo, eu precisava dar 1 passo e 35, mais ou menos. Sério? Então, o meu esforço físico era muito maior do que o dele, porque a diferença do comprimento da minha perna é diferente da dele. Então, assim, essa questão de ritmo, é questão física mesmo, tá? Então, não tente ser super-herói, porque... E outra coisa que as pessoas fazem muito também eu tô acostumada a correr, né? Muitos maratonistas quebram. Sério? Muitos. Por quê? A corrida não é caminhada. Entendi. Cada um tem o seu grau de dificuldade. Cada um tem o seu grau de dificuldade. Legal. Entendeu? Se você vai fazer o caminho... Não dá contra. Sim. Mas se você vai fazer o caminho correndo, você não vai admirar as coisas que você pode admirar andando. Sim. Entendeu? E são exercícios totalmente diferentes para o seu corpo. Muito diferente, né? Então, quando você chega no caminho, cada um está no seu ritmo, você tem a oportunidade de estar andando sozinha, né? Você não tem percepção, né, de carro, de barulho, e aí você começa a ficar em silêncio. Em silêncio. E aí, lógico, vai aparecendo o cansaço, vai aparecendo as dificuldades, né, do corpo, fome, sede,
né? Peso da mochila, dor na coluna, dor no pé, pedrinha, enfim. E teve um determinado momento que eles estavam bem lá na frente, né? E já era quase por volta de umas 4 e pouco da tarde. E eu estava muito cansada, mas muito cansada. E a gente anda com cajado. Eu ando com cajado, eles não, mas eu gosto de andar com cajado porque ele auxilia na postura, ajuda na passada, enfim. E esses cajados de bambu, né? E eu parei com esse cajado, Deu aquela suspirada. E dei aquela suspirada. E tava ventando. E o barulho e o vento passou pelo cajado e começou a fazer um barulho de assovio. Então, assim, ai, Juliana, que coisa brega, né? Não, nada a ver, né? É só um assovio. Mas em que momento da sua vida você ia parar para escutar o cajado assoviar, né? E ali eu parei, o cajado começou a assoviar, né? Aí eu, que legal, né? Tipo, eu tava reparando em coisas, né? Que no dia a dia não consegue. Os passarinhos começaram a cantar, né? Tavam no pé de uma árvore grande, as maritacas, né? Fazendo aquele alvoroço. E ali eu me permiti ficar um tempinho admirando, porque isso também é uma forma de oração, né? É coisa que a gente não consegue fazer no nosso dia a dia, né? Essa admiração da plenitude, de beleza de vida que Deus nos proporciona todos os dias e que a gente não observa, né? Não tem esse tempo, né? Não tem. Se você não parar e silenciar, você não... E aí aquelas maritacas fazendo aquele barulho e tal. E eu até te mostrei a foto, né? E a hora que eu olho para trás, tinha uma cerca, né? E no final dessa cerca, assim, tinha um sol se pondo. E ali eu contemplei, né? Falei, meu Deus, obrigado. Perfeito, né? Obrigada, né? E se não fosse o meu cansaço, né? Se não fosse se eu não tivesse que estar correndo, né? Eu tive a oportunidade de parar e observar. Então, o caminho da fé traz muito isso pra gente, né? Traz muito essa conexão com a natureza, conexão com o divino, né? Você poder observar aquilo que Deus te proporciona. Sim. E que a gente não enxerga. Passa desapercebido. Passa desapercebido. Hoje a gente está tão atarefado com um monte de coisas, né? Porque é coisas da casa, é coisas do trabalho, é coisas de filho, é escola, é estudo. E quando você vê, que horas, qual o momento do dia que você vai parar para isso, né? E tem muito a ver assim com o momento que eu estou vivendo hoje, a questão da prosperidade, né? A maioria do nosso tempo a gente está focado, a prosperidade relacionada um pouco ao dinheiro, né? Sim. A gente está focado no quê? Ganhar dinheiro. Sim. Né? Tá com propósito, tal, legal. Dinheiro, né? O dinheiro proporciona essas coisas, né? Esses momentos proporciona, né? Você tem que agradecer. Mas aquele momento, eu tenho absoluta certeza que foi uma das mais belas orações que eu pude fazer, né? Porque eu só agradeci. E foram coisas assim tão... Você fala, tão pequeno, né? Não tem um negócio mais profundo. Não tem. O sol lindo, maravilhoso. É muito legal, né? O sol lindo, maravilhoso. E aí aquilo, respirei, tomei força, né? Tomei aquele fôlego, aquele fôlego do sol, aqueles passarinhos, e consegui finalizar aquela chegada. Que legal, né? Ju. E o caminho da fé traz muito disso. Diferente da Dutra, o caminho da fé te dá vários momentos. Né? O grande auge da Dutra é você chegar na Basílica, né? Aquele chegar no topo do mundo e saber que venceu, aquela musiquinha lá, né? O topo, né? O auge da Dutra é você chegar na Basílica. E no caminho da fé, não. São várias etapas. Então, é degrau por degrau. É passo por passo.
né? Quantas vezes eu peguei o celular para gravar as minhas pegadas, porque o barulho que eu fazia andando era um negócio assim de tão silêncio que tava. E você fazia uns stories também, né? Porque eu acompanhei, eu acho que quase todos. E aí, olha que engraçado, né? Eu sou super, esse negócio de câmera, eu sou super tímida, né? E aí encontrei um casal que mora em Ribeirão Preto. E a história deles também é muito bonita. E eles estavam comemorando aniversário de casamento no Caminho da Fé. Olha que maluco que é isso, né? E aí ela fazendo caixinhas de oração, né? Então ela é super blogueirinha e tal. E ela fazendo as caixinhas de oração. E como tava só ela e o marido, ela tava meio cansada de conversar só com o marido, né? E a hora que a gente se aproximou, e aí a gente começou a conversar, e aí ela gravando os stories e tal, sobre essas caixinhas, sobre pedido de oração, sobre como estava sendo o caminho para ela e tal. E aquilo me veio muito forte no coração, assim. E a minha amiga que andou com a gente, a Dai, nessa última vez, ela tinha colocado na mala dela um caderno e uma caneta. E eu tirei um sarro dela, Dai. Um beijão, Dai, pra você também. E a gente tirou um sarro. Eu falei, Daiane, o que você tá fazendo com caderno, caneta, no caminho da fé? Você tá maluca? A gente tirou um sarro dela, né? E aí, bom, voltando, né? Aí, conversando com a Fernanda, teve essa ideia dos stories. E aquilo me esquentou o coração, assim, de uma forma muito boa. E a Dai chegou com o caderno e com a caneta, falou, Tó, aqui agora é só você anotar. E aí eu tomei coragem e falei, não, agora eu vou colocar nos stories aí pra sentir. E aí cada pedido de oração... Sim. Eu acho que eu devo até ter pedido também. Meu, você não tem ideia de cada coisa linda que eu tive a oportunidade de entregar nos pés de Nossa Senhora no final dessa peregrinação. E também fazer uma coisa que eu não fazia, que era rezar por outras pessoas. Sim. Né? Porque a gente está tão focada na gente, que a gente esquece das outras pessoas. É legal você construir esse autoconhecimento? Mas chega uma hora que você precisa doar, né? O que está com você. Né? Precisa repassar, né? Que é aquilo que a gente conversou. A gente precisa passar, transbordar, né? Um pouquinho. Quantas pessoas conheciam a sua história? E quantas vão conhecer agora, entendeu? Então, foi bem legal. Ela chega com o caderninho e falou assim, olha, então, e aí? Agora vai lá e faz. E aí a gente começou a escrever no papelzinho os pedidos de oração e tal. E também essa superação, né? De sair, apresentar, falar o que eu tô fazendo para as pessoas e tal. Porque às vezes você fica meio, sei lá, insegura de falar, não gosta de ficar expondo muito e tal. Mas é um chamado. Sim, é um chamado. É o que eu falei pra você, né? Não, quando Deus convida... Exato. Eu já dei uma intimada. Quando Deus convida, não tem como falar não. E é engraçado que a gente fica assim, mas por quê, né? Por quê? Quer tudo saber por quê. Na hora, você não tem a resposta. Não é um quebra-cabeça que você consegue montar. Né? Você pode até conseguir montar, mas você só vai ver o que você formou depois, né? A beleza daquilo que é. Então é bem legal. Ô Ju, temos mais histórias pela frente. Muitas. Mas eu gostaria que você deixasse um recado, né? Um recado para aquela pessoa que ou às vezes tem medo de se superar, ou porque eu sempre falo que quando a gente vê um desafio, a nossa cabeça vai colocando vários sabotadores, né? Eu não consigo, não estou preparado, eu não tenho condições, sou muito velho para isso, eu não tenho o peso ideal. Então, quando a gente pensa em um desafio, a gente coloca vários outros sabotadores. Agora, se você pudesse dar um recado final aí para aquela pessoa que nunca fez, ou que quer fazer, ou que quer se superar, qual o recado que você poderia dar?
aqui, ó. Primeiro já... tem a fé, né? O que é a fé, né? A fé é você acreditar, né? Que é possível. Né? Então, esse é o primeiro, a primeira etapa. Primeira etapa, né? Sempre falo acreditar e confiar, né, Ju? Exato. Porque só acreditar não é o suficiente. Né? E dê o primeiro passo, né? Se permita dar o primeiro passo. Porque depois você vai dar o segundo, você vai dar o terceiro, né? E não importa as suas condições físicas, Sim. Né? Isso eu vi no caminho, na Dutra, são muitas histórias, né? Então, assim, se você tem o propósito, se você tem o chamado, se você tem fé, não é o seu preparo físico que vai te levar. O seu preparo físico te ajuda. Sim. Mas a sua fé é a que te leva. E o mental também, né, Ju? Porque hoje a Cíntia mesmo, né, mais a equipe dela, da Gentilmente, né, fazer o jabá aqui pra esposa. Se você não... A gente às vezes pensa muito nas questões físicas, né? Pensa muito nas questões físicas. E esquece do principal, que é a questão emocional, que é o que faz travar. Que é o que faz você às vezes não sair de casa, que é o que faz você ter uma crise de ansiedade, um pânico, uma depressão ou até no extremo um suicídio. Então, se eu também pudesse dar um conselho para você, cuide-se, né? Desafie-se, mas cuide-se também. Às vezes, se for preciso, fuja para algum lugar que você tenha oportunidade, fuja no bom sentido, né? Tiver a oportunidade de se reconectar com coisas diferentes, né? Fazer o que você gosta, né? E fazer o diferente também, né? E desafiar-se, né? Porque né, se desafiar é muito bom. Com certeza. Né? O aprendizado é muito maior, né? É muito maior. E na dor a gente aprende muito. Sim. Né? Até que a gente comentado um pouquinho também, né? Vai doer o pé, vai doer o pé, vai doer a coxa, vai doer a coxa. No dia seguinte você não sabe como que você vai levantar, né? Mas vale a pena, porque você se conheceu. Com certeza. Né? Ju, quero agradecer de coração. Foi tão bom! Passa muito rápido. Se quiser, depois a gente desliga as câmeras e a gente fala mais uma hora por aqui. Mas eu queria agradecer imensamente, primeiro por você ter acreditado e confiado em você e ter se superado, né? Mais um desafio que você superou. Foi. E eu sempre falo que Deus não une pessoas, Deus une propósito, né? Então, eu gostaria de agradecer o seu tempo, é uma coisa que eu valorizo muito, é o tempo de você também estar assistindo. Então, se realmente fez sentido para você esse vídeo, que você possa compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque tudo isso que você faz nos ajuda a entrar na casa de outras pessoas, ou no carro, através do Spotify, YouTube, ou no Instagram. Agradecer a Clínica Gentilmente também pelo espaço aqui maravilhoso. Agradecer a Audiotech, os nossos amigos aí que ficam sempre nos bastidores, mas um dia eles vão estar aqui na frente das câmeras também. E agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por a gente estar aqui conectado. Tenho certeza que iremos fazer a diferença na vida de algumas outras pessoas que estão aguardando essa mensagem. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, e até o próximo episódio. Muito obrigada.